entrando aí no link. Estamos falando já ao vivo aqui, direto da Igreja Nova Canaã, na cidade de Orlando, estado da Flórida. Estamos nos reunindo aqui de maneira virtual, devido às restrições e limitações que nós estamos passando. Aqui então a gente tem a irmã Thalita tocando teclado, Zé, Wilson, Mike, Facundo, mas a gente está limitando a 10, não podemos passar de 10. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver a palavra do Senhor hoje no livro de João. Deixa eu baixar o retorno aqui. Livro de João, capítulo 6. Vamos estudar a palavra do Senhor e entender o que Deus tem para nós nessa noite. Antes da gente iniciar a leitura, eu vou convidar a igreja, a todos que estiverem acompanhando, ouvindo aí, a fechar os olhos, para a gente fazer uma oração ao Senhor, entrar em comunhão com o Espírito Santo. Esse é um momento solene na presença de Deus, para nós deixarmos para fora as coisas do mundo, as preocupações, as brigas dentro de casa, o estresse do relacionamento. A convivência em casa agora está mais difícil, muito tempo em casa. Então agora é o momento de esquecermos essas coisas e colocarmos nosso coração diante da presença do Senhor, para entendermos o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Senhor, nós oramos a Ti pelo poder precioso do sangue do Senhor Jesus. Nós pedimos perdão aos nossos pecados, às nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia de nós e abençoa, Senhor, nessa noite o Teu povo. Derrama graça e poder do Teu Espírito Santo, para que o Seu nome seja glorificado, as perguntas sejam respondidas, os corações possam estar sendo acolhidos nessa noite com a palavra do Espírito Santo, Pai. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no livro de João, capítulo 6, ele conta a história da multiplicação dos pães e peixes. Muitas pessoas conhecem essa história, né? Eu vou convidar os irmãos que estiverem ao vivo aí, se quiserem fazendo a interação através do Facebook, comentários, qualquer tipo de interação, pergunta, citação de texto, de versículo, fique à vontade. É bem legal a gente poder estar falando junto. Tem um pouco de delay aqui do ao vivo, acho que é 1 minuto para trás, mas eu vou tentar acompanhar as perguntas, a gente poder fazer essa interação. João 6,5 fala assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Então o que está acontecendo aqui? Jesus, ele tinha se afastado da cidade principal, porque ele havia recebido a notícia da morte de João Batista. E Jesus tinha se afastado, pegou um barco e se afastou para ficar sozinho. E aquela multidão seguiu Jesus pela margem, eles acompanhavam Jesus. E Jesus viu aquilo, se compadeceu da multidão e parou. E ali ele curou, a palavra fala que ele curou muitas vidas e expulsou muitos demônios e operou muitas maravilhas naquelas pessoas que estavam seguindo Jesus ali. E a palavra nos ensina que eles ficaram ali mais pelo resto da tarde, e foi se anoitecendo, foi escurecendo, e eles estavam já a alguma distância da cidade.
e só se encontrava recurso naquela época dentro das cidades, ou seja, no deserto ali onde eles estavam, ou na região afastada, era perto do Mar da Galileia, eles começaram a se preocupar, os discípulos, e eles falaram a Jesus, disseram a Jesus que já era tarde. Ele falou assim, os discípulos falaram, mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Ou seja, eles começaram a se preocupar com aquela multidão que estava ali. A palavra fala que no primeiro milagre da multiplicação eram mais ou menos 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine a situação, né? Uma região afastada, a uma distância de várias horas da cidade, se escurecendo-se, e são 5 mil só homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos se preocuparam e questionaram Jesus. Jesus, é melhor que você mande eles embora, porque senão eles desfalecerão no caminho de volta. O que eu acho interessante em João 6,6, que Jesus se aproxima de Felipe, um de seus discípulos, e pergunta: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus perguntou para Felipe. Você acha que Jesus não sabia exatamente o que ele ia fazer naquela situação? No versículo 6 ele fala assim: mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus disse isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Nós, às vezes, nas decisões, nas dificuldades que nós temos durante a nossa vida, nós nos questionamos, ou até a gente resolve oferecer um acordo para Deus. Deus, como eu vou resolver a situação? Será que não dá para a gente fazer dessa maneira, Deus? O que você acha? Às vezes Deus está te testando para saber qual é que vai ser a reação do seu coração. Felipe respondeu para ele, quando Jesus perguntou, a resposta de Felipe foi a seguinte: Felipe respondeu, versículo 7, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para cada um que recebesse um pedaço. 200 denários era moeda de prata, e o denário era o salário de um dia. Então 200 denários era equivalente a 200 dias de trabalho, quase um ano inteiro de trabalho, os 200 dias. E ele falou assim, não seriam o suficiente, ou seja, 200 dias de salário de trabalho não seria o suficiente para comprar comida para todo esse povo. Essa é a solução que nós temos para oferecer para Deus. Não vale nada. Pouco resolve, nada resolve. Ou seja, a solução de Felipe foi: olha, nem se nós tivéssemos esse monte de dinheiro, não dava para comprar. Aí eu pergunto, fazendo uma reflexão no texto, eu fico me perguntando para Felipe, eu perguntaria para Felipe: tá bom, Felipe, e se tivesse aqui o dinheiro para comprar o pão, aonde que você ia comprar o pão? Se eles estavam a horas da cidade. Então, nem que tivesse o dinheiro e nem se tivesse o dinheiro suficiente, eles conseguiriam resolver aquele problema que eles tinham, que era alimentar 5 mil pessoas. Só que você veja que toda essa confusão que Felipe já estava fazendo era só um teste para ver como que ele reagia, porque Jesus já sabia como que ele ia resolver o seu problema. Jesus já sabe como que ele vai resolver o seu problema. E você veja que Jesus estava falando com um discípulo dele. Ele não estava falando com uma pessoa que não o conhece. Você, meu irmão, minha irmã, já conhece o Jesus que você serve. Você já conhece quem é o Deus da sua vida. Você conhece o poder do seu Deus, porque Ele faz essa pergunta para você. E agora, João, o que você vai fazer?
E agora, Roberto, o que você vai fazer nessa situação? Todo mundo com o coração apertado, a mente voando, preocupação com dinheiro. Tem coisa que nem dinheiro resolve, que nem na situação de Felipe, nem o dinheiro, que foi a solução que ele pensou, não ia resolver. Só que Deus só está te fazendo você se perguntar isso para saber onde que está o seu coração, porque Ele já tem o plano para resolver. Ele só quer saber de você. Então essa foi a solução de Felipe. Ele ofereceu para Deus essa solução que não ia resolver nada. A tua solução não vai resolver nada. Jesus respondeu para ele no versículo 9: aqui está um menino. Desculpa, vamos voltar no versículo 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Olha só, vamos prestar atenção nessa passagem. No primeiro versículo que nós lemos, Jesus, diante da situação que eles tinham se encontrado, que era impossível de resolver, ele perguntou para os discípulos. A resposta do discípulo dele foi em vão, não resolveu. Aí o outro discípulo dele, olha a diferença, o outro discípulo dele trouxe uma sugestão para Jesus de como resolver. Ele não pensou em como ele ia resolver. Ele pensou numa solução que ele mesmo falou: olha, tá aqui Jesus, olha a minha solução, mas eu estou trazendo para você a minha solução. Eu não estou pensando em como eu vou conseguir resolver isso, que nem fez Felipe. André, ele pensou numa solução, só que ele trouxe para Jesus. Jesus, daria para ter esse menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas eu sei que isso não vai resolver nada. Mas o que eu tenho, eu te apresento. Está aqui, Jesus. Eu sei que não é nada para mim. Não vai, eu sei que não vai resolver meu problema. 5 pães e 2 peixes não vai resolver. Não vai alimentar 5 mil. A tua situação hoje, você se enxerga e você não consegue resolver. A situação que você está passando hoje, você precisa alimentar 5 mil pessoas e você tem 5 pães e 2 peixes. Só que em vez de Felipe, que pensou no como o dinheiro ia resolver isso, você vai pensar como o André. E ele chegou para Jesus e falou: Jesus, eu só tenho isso, é nada. Mas o que eu tenho é isso aqui. E ele apresentou para Jesus. Sabe o que Jesus faz quando a pessoa se apresenta a ele mesmo com nada, mas ele tem fé, ele se apresenta a Deus com fé? Versículo 9, versículo 10, Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5 mil. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Tanto quanto queriam. Essa foi a solução dada ao seu discípulo, apresentado, o seu mínimo, o insuficiente apresentado a Jesus. E com o insuficiente que nós temos para apresentar, que foi apresentado a Jesus, ele multiplicou sobremaneira, de uma maneira que deu conta, resolveu, supriu toda aquela necessidade e ainda sobrou. Sobrou. A palavra fala que sobejaram. Sobrou comida. Ele falou assim: guarde. O que sobrou, Jesus falou: guarde. Guarde. Diante do mundo hoje, nessa situação atual, nós estamos passando como humanidade uma situação impossível para nós resolvermos. Mas Deus está perguntando para você, para nós, o que você vai fazer? Meu irmão, lembre que Deus já tem a resposta. Você conhece esse Deus que está te perguntando.
Quer ver que interessante? Por que eu estou repetindo que você já conhece o Deus? Porque eu estou falando com meus irmãos, com meus amigos, que são meus irmãos, eu falo, porque são filhos do mesmo Deus, porque vocês já conhecem o Deus que nós servimos. Vocês já conhecem. Essa não é a primeira situação impossível que está passando na sua vida. Não é a primeira. E você está aqui hoje ainda de pé, porque você sabe que daquela vez Deus te livrou de uma situação impossível. Você já passou por essa experiência impossível. Quantas vezes dentro da sua caminhada você já chegou nessa situação que você falava, agora não dá mais. Agora eu não sei mais o que fazer. Só que você já aprendeu que a solução, a tua saída não é o seu dinheiro, não é a sua capacidade. Porque nem que você tivesse, a palavra está nos ensinando uma situação que nem que tivesse o dinheiro. Não que ele tinha, ele não tinha. Ele falou assim, se eu tivesse esse dinheiro, mas ele não tinha. Eu não sei com quem que Deus está falando aí, mas nem se você tivesse o dinheiro que você está achando que é resolver o teu problema, não vai resolver, não iria. Nem se o dinheiro que você está querendo, que você tivesse falado, Deus, se eu tivesse esse dinheiro, não ia resolver. Porque quem resolve, Deus já sabe qual a saída que Ele está determinada para você. E através da fé você vai entregar só o que você tem para Ele, que Ele não precisa de dinheiro. Você vai entregar só o que você tem, os 5 pães e os 2 peixes. E o impossível Deus realiza. E por que Ele está falando eu estou repetindo que Ele está falando com os discípulos e Ele está falando com gente que conhece Ele. Deus está falando com você que conhece Ele, que está com medo hoje, mas não devia. Você não devia estar com medo hoje. Você devia estar confiante. Deus está perguntando para você, de novo hoje, de novo Ele está perguntando para você, meu filho, o que você vai fazer nessa situação? O que você vai fazer? Como você vai reagir? Ele está perguntando. Sabe o que você vai responder? Vai falar assim, meu Deus, o que eu tenho é isso. Eu tenho a minha oração, eu tenho o meu coração que eu quero te entregar. Ou se você tem uma condição particular, você sabe o que você pode oferecer para Deus, dentro do teu exercício da tua fé, você ofereça. Meu Deus, só o que eu tenho é a capacidade de ligar para aquela pessoa e falar o que eu tenho que falar. Só o que eu tenho é a capacidade que eu sei que eu preciso pedir perdão. Eu sei que eu preciso ter paciência com aquela pessoa. Eu sei que eu preciso ter temor naquela situação. Eu sei que eu preciso ter coragem. Dá-me coragem. Você pega o que você tem e o que você sabe que você tem que fazer. Mesmo que você me fale, mas uma ligação não vai resolver nada no meu problema. Eu sei que eu tenho que ligar para aquela pessoa, que é o que eu poderia fazer. Só que isso não vai resolver absolutamente nada do meu problema. Em nome de Jesus, é só o que precisa. É só o que precisa. Então, se você está com receio, não tenha. Esse é o momento de você entregar para Jesus o que você tem. E Ele vai multiplicar. E essa situação vai ser resolvida. Mateus 15:32, a Bíblia traz a segunda multiplicação de pães. Então teve a primeira, que foram 5.000 homens. A segunda foram com 4.000 homens. Algumas teologias ensinam que foi só uma, contada de 2 maneiras diferentes, mas não foi, foram 2. A Bíblia, ela inclusive separa. Aqui em Marcos ela fala, Marcos 8 fala. Vou ler Marcos 8 antes. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreenderam? Tem o coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvido não ouvem? Não se lembram de que parti 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 12. Aí ele falou no versículo 20, Marcos 8:20. E quando partiu 7 pães para 4.000,
Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 7. Okay? Então foram 2 milagres diferentes. Um com 5.000 pessoas que Jesus alimentou e outro depois com 4. Sabe por que tem essa distinção desses dois na Bíblia contado? Que eu quero fazer a gente entrar na história e perceber o ensinamento. Mateus 15, 32 conta a história do segundo milagre, da multiplicação. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Eu estou no Mateus 15, 32. Eu não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Veja lá, segunda vez que Deus estava multiplicando os alimentos na frente dos discípulos. E Jesus comentou: não quero mandá-los para casa de jejum para que não desfaleçam pelo caminho. E os discípulos, você imagina, né? Já tinham passado por aquela situação os discípulos. Se estivesse acontecendo de novo aquilo e Jesus falando para eles: não quero mandar eles embora, estão sem comida, o que você ia falar imediatamente? Conhecendo o Deus que você vive, que você serve, você assim: Jesus, você é mais do que capaz para resolver isso, eu confio no Senhor. Isso era o mínimo que a gente tinha que falar, certo? Tinha acabado de ver, mas já tinha visto a multiplicação para 5.000 pessoas. Deveria ser o suficiente para os discípulos não duvidarem. Mas o versículo 33 fala o seguinte: mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? De novo, eles caíram na razão, estavam tentando pensar em como resolver aquilo pela capacidade própria. Quantos de nós estamos nessa situação hoje? Você tem Deus na sua vida, Jesus está do seu lado, perguntando para você: você está caminhando com Jesus, caminhando no Evangelho, servindo o seu Deus, e na situação de dificuldade você não sabe o que fazer. Jesus está te lembrando que você está com Jesus do seu lado. Basta você olhar para Ele e falar: Jesus, eu sei que você pode todas as coisas. Você já me provou inúmeras vezes o seu infinito poder. Eu confio mais uma vez no Senhor. Esse vírus não vai me derrubar. Essa situação econômica não vai me derrubar. E você vai parar de se preocupar hoje à noite. Você vai parar de se preocupar e você vai começar a confiar. Porque você vai olhar para Jesus e você vai falar para Ele: Jesus, quem quiser. Quem não quiser, não precisa fazer. Agora, se você confia, se você quer a solução de Jesus para a sua vida, você vai nesse momento falar para Jesus: eu sei o que eu posso fazer, eu sei que não é o suficiente, por isso eu vou fazer o meu melhor e vou entregar aos seus pés, e seja feita a sua vontade. Eu confio no meu Deus, na capacidade de multiplicação do Senhor Jesus. Eu vou pedir para os irmãos, estou falando aqui no Facebook, os irmãos que estiverem aqui, vai mandando mensagem. Vamos ver quem está aqui, ó. Neuza Pinheiro, está ao vivo? Neuza, estamos ao vivo. Maria da Conceição, Ana Maria sempre entra. Pai do Senhor, Ana Maria. Nós não conhecemos, né? Eu não sei se eu conheço a senhora. Manda um alô aí. Vanessa de Lima. Amém, ela disse.
Se eu não estou falando de alguém, eu não estou vendo aqui, tá? Eu estou vendo aqui quem tá e não estou vendo outros comentários. Continuando nosso estudo aqui. O Senhor mostrou que os recursos humanos são temporais, acabam. Nós devemos buscar os recursos eternos, pois o ladrão não rouba, corrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, traça não come aquilo que é do Espírito, aquilo que vem do céu, que é presente de Deus. Ou seja, a reflexão é que o ensinamento do Senhor, Ele nos dá alimento que é espiritual, não é desse mundo. Mas olha só, esse alimento que é espiritual que nós recebemos, ele também nos alimenta e nos sacia e nos produz toda necessidade de riqueza dessa terra também. Tudo que você precisa. A palavra é clara em dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós buscamos no Espírito as coisas que são do céu e a solução que é eterna para essa vida e para a vida que há por vir. A solução está não nas nossas capacidades. O ensinamento de hoje é isso, eu quero deixar bem claro. Vou fazer Dona Maria, a presença de Deus nestas duas passagens nos mostra a presença de Deus que salva o seu povo, cuja gratidão se traduz no ato de louvor. A Juliana, glória a Deus, Juliana. O ensinamento é o seguinte, meus irmãos, o que nós precisamos sair daqui com essa noite, nós precisamos sair nessa noite daqui no coração, é que a solução para nós não está nas nossas capacidades, não está o dinheiro não é a solução, não está nas coisas desse mundo, mas está em você acreditar no Jesus que anda do seu lado. O Jesus que anda Tô vendo aqui se nós vamos ter um louvor depois. Vamos ter louvor depois? Vamos ter um louvor depois, glória a Deus. Vamos encerrar a pregação, depois nós vamos ficar com louvor. A sua solução não é suficiente, mas você anda do lado de Jesus que pode todas as coisas. Você é servo de Deus. Use, honra a posição que você tem de servo de Deus. Coloque o joelho no chão. O seu coração coloque no Senhor. Deus está perguntando para você: e agora? O que você vai fazer, meu filho? Mas Ele está fazendo só para perguntar para você aonde está o seu coração. Então não se aborreça, não tenha o seu coração aborrecido, entristecido hoje, porque Deus está falando para você só para ver, Deus está deixando você passar por isso só para ver qual é a sua reação, mas Ele já tem a multiplicação preparada na sua vida. Leve ao altar o que você pode, mesmo que seja pouco. André levou assim: Senhor, eu só tenho esses poucos pequenos pãezinhos, mas o que é isso para resolver o meu problema? Ele alimentou 5.000 e sobrou alimento. Entregue no Senhor, mesmo que seja pouco, mesmo que seja fazer uma ligação. Eu estou falando uma ligação e tem alguém que precisa falar com alguém aí. Em nome de Jesus, deixa o orgulho de lado. Coloca aos pés de Jesus, mesmo que seja pouco. Paga aquela dívida, pode pagar, Deus vai te honrar. Pede desculpa, Deus vai te honrar. Liga pro teu chefe, pode pedir emprego de novo, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Nós vamos estar tocando um louvor. E antes disso, de a gente entrar no louvor, eu vou falar aqui algumas coisas da igreja. Vocês estão percebendo, nós estamos aí fazendo algumas adaptações para a situação atual. Então a gente está melhorando.
Eu agradeço porque os irmãos têm dado muitas dicas, opiniões, para a gente poder estar fazendo melhor, né? Os ângulos, sombra, a logo. A gente está ciente, tem muita coisa para melhorar. Estamos indo pouco a pouco, fazendo a aquisição dos equipamentos, tem investimento que a gente precisa fazer, então nós estamos devagar fazendo. Mas a visão que Deus tem nos dado é algo tremenda, é algo extraordinário. Essa igreja ainda é pequenininha, mas é por pouco tempo. Não porque nós queremos isso, mas porque é plano de Deus. E nós vamos testemunhar o Senhor agindo nisso. Então vocês vão estar acompanhando os procedimentos. Nós estamos nos adaptando a esses novos formatos de mídia. E continue mandando a sua opinião, continue mandando a sua sugestão, para nós podermos estar sempre melhorando e fazendo melhor a obra de Deus. O objetivo sempre é pregar o Evangelho como verdade, sem interesse próprio. Na verdade, falar que não existe interesse próprio 100% não é verdade, porque por mim, vou falar por mim, porque eu venho aqui sim como interesseiro. Eu não vou falar que isso não é verdade, é verdade, eu vim como interesse. Meu interesse é a minha salvação. Amém, aleluia. É para isso que eu venho aqui, né? É verdade, é para isso que eu venho. Se não fosse por causa disso, eu não vinha. Então eu venho para entregar a minha vida para o meu Deus. Amém, então eu venho com esse interesse, galardão. Graças a Deus. Eu venho com esse interesse. Então esse é o meu interesse e por isso eu não vou fazer o meu melhor para não falhar. Então, Deus nos abençoe e nós vamos continuando dando as notícias aqui de quando a gente vai poder estar reunido novamente. Mas no ar, em nome de Jesus, eu acho que a gente não sai mais. Nós entraremos também com o canal do YouTube logo, recentemente. A gente vai passando as informações aqui. E não esquecendo, sábado, 7h30 horário do Orlando, 8h30 horário do Brasil, nós estaremos de novo aqui ao vivo. A paz do Senhor Jesus. Depois o Luiz vai encerrar. Sua humildade colocou
Fabiana. Boa noite, Fabiana, tudo bem? A Maria da Conceição é a mãe de Jacob. Bem, Dona Maria, estamos esperando a senhora aqui para estar presente conosco aqui. Kelmer, glória a Jesus. Zanderlei, colega, grande abraço, Zanderlei. Amém, meus irmãos. Tá chegando atrasado os comentários. Se eu não li aqui de vocês é porque realmente eu não vi e a ferramenta nós estamos ajustando. Deus abençoe vocês. Eu desejo que em nome do Senhor Jesus vocês tenham uma noite de descanso, de paz, com a família, contando as bênçãos que o Senhor tem nos dado, glorificando. Durma em paz, porque Deus é contigo. Senhor, nós clamamos a Ti e agradecemos, Senhor. Recebe esse culto, as orações, os corações que se apresentaram diante de Ti. Derrama graça e poder, Senhor, sobre os Teus servos, sobre essas vidas, ó Deus. Somos todos como aquele povo necessitado. Tem misericórdia de nós como o Senhor teve daquele povo. Entra no nosso meio, Senhor, e cura, opera maravilhas, multiplica, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.